As lições de Jó para lidar com a perda. Hoje vamos falar sobre um tema muito difícil, mas que todos nós vamos enfrentar em algum momento da vida: a perda. Eu sou Jó e essa é a minha história. Um homem que tinha tudo e perdeu tudo no mesmo dia, mas que encontrou a força para seguir em frente. A perda é uma experiência universal que todos nós vamos enfrentar em algum momento da vida. Pode ser a perda de um ente querido, um emprego, uma casa ou uma condição de saúde. A perda pode ser um momento muito difícil e doloroso, e é importante permitir-se sentir a dor. É normal sentir tristeza, raiva, culpa ou confusão. Permita-se sentir o que você está sentindo e não tenha medo de pedir ajuda. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó era um homem muito próspero e muito respeitado na sua comunidade. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Certo dia, quando os filhos de Deus se reuniram diante do Senhor, Satanás também apareceu no meio deles. O Senhor perguntou a Satanás: "De onde você vem?" Satanás respondeu ao Senhor, explicando que estava percorrendo a terra e passeando por ela. Então, o Senhor disse a Satanás: "Você prestou atenção no meu servo Jó? Ele é único na terra, um homem íntegro, reto, que teme a Deus e evita o mal." Então respondeu Satanás ao Senhor: "Porventura, tu não cercaste de bem, você abençoou o trabalho de suas mãos e o seu gado prosperou na terra. Mas se você permitir, toque em tudo o que ele possui, e verá se ele não blasfema contra ti na tua presença." E o Senhor disse a Satanás: "Está tudo nas suas mãos, apenas não machuque Jó diretamente." Um dia, enquanto os filhos e filhas de Jó estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho, um mensageiro veio até Jó. Ele relatou que os bois estavam arando e as jumentas pastando quando foram atacados pelos sabeus. Os inimigos capturaram os animais e mataram os servos ao fio da espada, sendo eu o único que escapou para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, outro veio e contou: "Uma chama divina caiu do céu, queimando as ovelhas e os servos, consumindo tudo. Eu fui o único que escapou para trazer essa notícia." Enquanto ele ainda estava falando, veio outro e disse: "Os caldeus, em 3 grupos, atacaram os camelos, capturaram-nos e feriram os servos com a espada. Só eu sobrevivi para trazer essa informação." Enquanto este ainda falava, outro chegou e relatou: "Enquanto teus filhos e filhas estavam celebrando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, ocorreu um vento poderoso do deserto. Ele atingiu todos os cantos da casa, que desabou sobre os jovens, resultando em suas mortes. Eu fui o único que sobreviveu para trazer-te essa triste notícia." Jó, ao ouvir isso, levantou-se, rasgou suas roupas, raspou a cabeça e se prostrou no chão, adorando a Deus. Ele disse: "Nasci nu e morrerei nu. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Mesmo diante de tamanha tragédia, Jó não pecou nem culpou Deus. Em outro dia, quando os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor, Satanás também estava lá, comparecendo perante o Senhor. Então, o Senhor indagou novamente a Satanás: "De onde vens?" E Satanás respondeu ao Senhor, explicando que estava percorrendo a terra e passeando por ela. O Senhor, então, dirigiu a atenção de Satanás para Jó, destacando sua integridade, retidão, temor a Deus e desvio do mal. O Senhor notou que, apesar de Satanás tê-lo incitado contra Jó sem motivo, Jó ainda mantinha sua sinceridade. Satanás respondeu, sugerindo que as pessoas estão dispostas a sacrificar tudo para preservar suas vidas. Ele propôs que, se Deus permitisse tocasse nos ossos e na carne de Jó, ele blasfemaria. O Senhor permitiu, mas instruiu Satanás
a não tirar a vida de Jó. Então Satanás saiu da presença do Senhor e afligiu Jó com úlceras malignas, cobrindo-o da planta dos pés ao alto da cabeça. Em um momento, Jó, sentado na cinza, tomou um caco para se raspar. Sua esposa, vendo seu sofrimento, sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Jó, porém, respondeu, criticando sua fala como tola. Ele afirmou que, assim como recebemos o bem de Deus, também devemos aceitar o mal. Mesmo diante de sua aflição, Jó não pecou com seus lábios. Apesar de Jó estar devastado pela perda, questionando a Deus e até amaldiçoando o dia de seu nascimento, ele nunca perdeu a fé. Continuou a orar e buscar a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. 3 amigos de Jó ouviram sobre todos os problemas que ele estava enfrentando. Cada um deles veio de sua própria cidade, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles combinaram se encontrar com Jó para tentar consolá-lo. Quando chegaram, ficaram chocados com a aparência dele e começaram a chorar. Rasgaram suas roupas e jogaram poeira para o alto. Sentaram-se com Jó no chão por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra, porque perceberam que ele estava passando por um momento muito difícil. Mesmo com todas as angústias e sofrimento, Jó permaneceu firme e confiante no Senhor, e sua fé se manteve inabalada. Depois de todo o sofrimento de Jó, Deus o abençoou novamente e lhe deu tudo em dobro, pois ele se provou homem reto e obediente a Deus. Após alguns meses, o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orou por seus amigos, devolvendo-lhe em dobro tudo o que Jó havia perdido anteriormente. Todos os seus irmãos, irmãs e conhecidos vieram visitá-lo. Comeram pão em sua casa, expressaram compaixão e o consolaram sobre as adversidades que o Senhor havia permitido. Cada um deles presenteou Jó com uma quantia em dinheiro e um pendente de ouro. Deus abençoou Jó ainda mais do que antes, dando-lhe 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Além disso, ele teve 7 filhos e 3 filhas, às quais deu os nomes de Gemima, Quesia e Queren-Hapuque. As filhas de Jó eram consideradas as mulheres mais bonitas da região, e ele as incluiu na herança junto com seus irmãos. Jó viveu mais 140 anos após esse período de provação. Viu seus filhos, netos e bisnetos até a 4ª geração. Por fim, Jó morreu em uma idade avançada e pleno de dias. Afinal, o que podemos aprender com a história de Jó? A história de Jó é uma história de fé, esperança e perseverança. Ela nos ensina muitas lições importantes sobre como lidar com a perda e o sofrimento. Aqui estão algumas das lições mais importantes que podemos aprender com Jó. É normal sentir dor e tristeza. Jó experimentou uma grande perda e é natural que ele sentisse dor e tristeza. Ele não tentou reprimir seus sentimentos, mas permitiu-se sentir o que estava sentindo. É importante lembrar que é normal sentir dor e tristeza quando enfrentamos perdas. Não tente reprimir seus sentimentos ou fingir que está tudo bem. Permita-se sentir o que você está sentindo e não tenha medo de pedir ajuda. Não culpe a si mesmo. Jó chegou a questionar a Deus e a se perguntar se ele havia feito algo errado para merecer essa dor. No entanto, ele nunca culpou a si mesmo. É importante lembrar que a perda nem sempre é uma consequência de nossos pecados. Às vezes, as coisas ruins acontecem com pessoas boas. Não culpe a si mesmo pela perda que você está enfrentando. Não perca a fé em Deus. Jó nunca perdeu a fé em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele continuou a orar e a buscar a Deus, mesmo quando não entendia o que estava acontecendo. A fé em Deus pode nos dar força para superar as adversidades. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos confiar em Deus e saber que Ele está conosco. A esperança é uma força poderosa. Jó nunca perdeu a esperança,
Mesmo quando as coisas pareciam impossíveis, ele continuou a acreditar que Deus o restauraria. A esperança é uma força poderosa que pode nos ajudar a superar as adversidades. Mesmo quando as coisas parecem ruins, podemos manter a esperança e saber que tudo vai melhorar. Deus é justo e misericordioso. No final, Deus restaurou Jó. Ele deu a Jó uma nova família, novos bens e uma nova saúde. Essa história nos mostra que Deus é justo e misericordioso. Ele recompensa os justos e abençoa aqueles que o servem. A Bíblia é um livro complexo e rico e há algo para todos nela. Se você está procurando por respostas, orientação ou inspiração, a Bíblia é um ótimo lugar para começar. Nossa missão aqui, no canal Vestígios Divinos, é esclarecer as histórias bíblicas de forma que você consiga compreender e aplicar na sua vida. Estamos sempre dispostos a trazer mais conhecimentos da palavra divina. Por isso, pedimos sua ajuda apenas com a inscrição no nosso canal e não esqueça de curtir nosso vídeo. Comente aqui abaixo alguma história bíblica que você tem dificuldade em compreender, que nós contaremos essa história com muito amor e carinho para transparecer o seu conhecimento nas Escrituras Sagradas. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Até o próximo vídeo.